Dia 4/11, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação, no projeto Ensino para o Século XXI, projeto de inovação. Estamos aqui acabando de discutir a discussão sobre o filme que a gente passou na semana passada, o Lutero, e a gente vai entrar agora no nosso tema de hoje, que é a discussão do laboratório em si e de como é que as coisas podem, por que o laboratório, como é que é a metodologia do laboratório. Bom, então a parte teórica que a gente estava falando, ela se encerra nessa discussão do Lutero, em que a gente passou pela tecnoespécie e tal, tentou dar para vocês uma visão que é uma visão de como é o cenário hoje e por como a gente é influenciado pelas tecnologias cognitivas. Se a gente não tiver essa visão, a gente não vai para frente. O que aconteceu? E aí eu vou contar um pouco a história para vocês, da minha vivência enquanto professor, enquanto consultor. Eu, em 2006, lancei um livro chamado Conhecimento em Rede. Esse livro, que é um livro de capa amarela, com o professor Marcos Cavalcante da COP, ele era dividido em duas partes. A primeira parte era um pouco isso que a gente conversou aqui nessa primeira fase, com algumas mudanças. E a segunda parte era metodologia. Então eu sempre trabalhei um pouco nessa linha, diagnóstico e tratamento. Então os meus dois livros que eu lancei, tanto o amarelo quanto o azul, no ano passado, primeira parte diagnóstico, a segunda parte tratamento. Qual era o diagnóstico no livro amarelo? Nós temos uma revolução cognitiva, já falando bastante da revolução cognitiva, e a gente precisa implantar isso nas empresas, implantar colaboração nas empresas, conhecimento em rede, etc. Aí, o que acontecia? O diagnóstico do livro amarelo era um diagnóstico assim: as empresas continuam as mesmas e a gente vai incorporar essa colaboração dentro das empresas atuais. Passei 5 anos tentando fazer isso. Empresa grande? Empresa grande. Difícil pra cá. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: aconteceu um impasse. Isso tem a ver com a escola. Por que a gente não pode fazer esse projeto dentro das escolas atuais? Dentro da grade das escolas atuais? Dentro das estruturas. Da grade, do currículo atual, etc. Que eu estou falando. Né? Do modelo da escola atual. Por que a gente não pode trazer esse novo negócio? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Vocês podem dizer, o Nepo é maluco, o Nepo é não sei o quê. Pode falar o que vocês quiserem, mas foi a conclusão que eu cheguei. E não cheguei porque eu acordei de manhã, olhei para o teto e falei, acho que não vai funcionar. Não, ralei mesmo. Levei tiro, pedrada e tal. Quer dizer, estou desde 2006 nessa briga. Então não foi uma coisa assim, lá dentro de uma universidade e tal. Não, eu sou cara de relação. Empresa, dentro das empresas, tentando implantar. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: não funcionou. Depois saiu um livro chamado Mídias Sociais na Organização, que ele diz 400 empresas dos Estados Unidos, 90% dos projetos de implantação de redes sociais corporativas não funcionaram. E a pergunta que vale $1 milhão é: por que não funciona? Por que não funciona? E aí, meus amores, não funciona. Por quê? Aí nós vamos para o livro azul. Fui para Teresópolis, fiquei 2 meses lá em Fornados, em Teresópolis, escrevendo o livro azul. Eu só não surtei porque chegou uma hora que eu falei, eu entreguei o livro, falei, é isso aí, do jeito que eu posso entregar. Aí depois eu fiz a revisão. O livro, inclusive, tem umas falhas em função disso, porque ele foi um livro líquido. Sofrido. Muito sofrido. Então, porque esse negócio de você trabalhar naquilo que você está vivenciando, é duro pra cá. Não é aquela coisa assim que a cabeça está de um lado e você está fazendo outra coisa. Você está vivenciando aquilo. Então, foi muito difícil para trabalhar com aquilo, por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão que é um novo ambiente
É como se fosse assim. A gente já trabalhou um pouco isso aqui. Quando eu venho da ecologia para a tecnoecologia e depois eu entro na sociedade, a tecnoecologia está acima da sociedade. E quando essa tecnologia se modifica, a forma de comunicação se modifica, as organizações se modificam, a forma de fazer a governança. Nós estamos introduzindo na sociedade hoje uma nova governança, e aí eu cheguei a esse conceito, que é a novidade do Livro Azul no tratamento lá, no diagnóstico. Nós estamos entrando na sociedade hoje numa nova governança da espécie. A espécie tem uma governança hegemônica. E nós estamos começando a vivenciar uma emergente nova governança da espécie. A espécie, ela não é governada, as organizações não definem a governança da espécie. É a governança da espécie que define as organizações. E o que define a governança da espécie não são as organizações, é o ambiente tecnológico. Essa que é uma mudança radical de maneira de pensar. Aí eu falava assim para mim lá em Teresópolis, eu estou surtando, cara. Isso não pode, isso não faz sentido, nenhum sentido, naquilo tudo que eu aprendi. Aí sabe a cena do filme do Lutero? Você não viu. Vini e Carla, que ele entra naquele confessionário e fica brigando com ele. Tava eu lá em Teresópolis, lá. Eu deitado. Por que você está se metendo nessa roubada? Não, eu falava assim, não, eu não posso pensar isso, eu sou um maluco, eu não posso pensar isso, sabe? O que vão dizer de mim, vão não sei o quê. Eu ficava lá, eu falava, mas cara, é isso que eu estou vendo, vou escrever isso, é isso que eu estou sentindo, é essa coisa que eu estou percebendo. Então fui caminhando nessa direção. Então, quando eu trabalho essa ideia toda, a gente trabalha o quê? Nós estamos, a governança da espécie, ela está acima das organizações. Quem define as organizações é a governança da espécie. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com a tecnologia. Tá, mas vamos lá, só para eu melhorar esse conceito. Como é que a gente descreveria governança da espécie? Assim. Muito. Descreveria... O que é a governança da espécie? Governança da espécie é a forma em que a gente se organiza para resolver problemas. Então, esta forma ela é extremamente relacionada com as tecnologias cognitivas que a gente tem disponíveis. Que aí envolve a organização política, cultural. Antes disso. Antes disso. Existe um modelo como se fosse assim. Por exemplo, a gente se organizava antes de uma forma assim, hierárquica e de controle, não é isso? E a gente agora se organiza. Não, porque a gente se organizava a forma que dava. Que era possível. Porque qual é a forma de comunicação que eu tinha? Verbal e escrita. Vini hoje não está aqui. O que está acontecendo, Vini? Não, está pensando em outra coisa. Não vou mentir não. Estava viajando ali. O problema que eu estava resolvendo. Esquece isso. Então... Professor sensível. Não, exatamente. Perigoso. Então, o que acontece? Uma turma pequena. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, a governança da espécie, ela está aqui num patamar e ela começa a fazer as mudanças de cima para baixo. Como é que isso se dá? Ela se dá, por exemplo, no momento em que eu estabeleço uma coisa tipo Mercado Livre, naquele momento, o Mercado Livre é uma nova governança. Vou te dar um exemplo simplista. Assim, a minha empresa não tem um local físico e também não tem funcionários, mas tem vários colaboradores. E assim, volta e meia, alguns processos, assim, eu sou perguntada sobre isso. Então, assim, eu vejo, assim, já de uns anos pra cá, menos crítica, assim, nesse coisa assim. Não, porque os meus desenvolvedores são parceiros de uma empresa e os meus não sei o que lá são isso e aquilo. E a gente não está fisicamente no local, mas a gente já tem umas 8 pessoas trabalhando na mesma coisa. É uma coisa que há 7 anos atrás, no Brasil, não era assim. Eu acho que a gente está... E é um valor, assim, por exemplo, você ainda é medido pelo valor antigo. Tipo, você tem um espaço físico, quantos funcionários você tem? Sabe aquele questionário? Aquele questionário. Quantos funcionários, para saber como a sua empresa é. Mas você vê que é uma medida muito antiga pro que vem aí, né? Eu acho que tem aí a discussão
Até porque um pode valer por 10 e 10 podem valer por É. 1000. Quer dizer, existe aí o que acontece? Essa nova governança ela vai criando uma cultura. E essa cultura, que é uma cultura emergente, ela vai se espalhando na sociedade. Mas aí entra o nosso assunto de hoje. Ela vai se espalhando na sociedade, mas ela é uma cultura. Ela não é antagônica à atual estrutura. Ela é diferente. Nós não estamos falando assim do tipo assim, existe o capitalismo, existe o socialismo. É igual a televisão. Vai acabar a televisão porque vai surgir não sei o que lá. É coisa assim, o capitalismo e o socialismo são duas coisas, digamos, antagônicas. Né? Quando a gente está falando dessa cultura, essa cultura, ela não é antagônica a essa. Ela é simplesmente... uma nova forma de se adaptar. É uma nova forma. Porque aí vem a história, aí vem... E vão ter problemas que vão continuar sendo resolvidos da forma antiga. E que vai ser melhor. Porque o que acontece? Quando você começa a criar essa nova cultura, e aí eu falo isso o tempo todo, é o seguinte, o mundo não vai ficar melhor nem pior. Só diferente. Ele vai ficar adaptável para 7 bilhões de pessoas. É para isso que nós estamos caminhando. Mais rápido. Mais rápido. Ele vai ser mais eficaz. Entendeu? Ele precisa ser mais eficaz. A maneira que nós estamos resolvendo o problema hoje é uma maneira que funcionou para um determinado tamanho da população. Quando você vai aumentando a população, necessariamente você vai começando a criar uma demanda para criar um ambiente mais compatível com esse novo tamanho. Isso é uma coisa fundamental para a gente entender que a espécie ela é a única espécie do mundo que cresce. As outras espécies não crescem. Crescem em quantidade? Em quantidade. Você vê uma matilha de lobo, chega um determinado momento que se passar de um número X, começa a passar fome. Tem um equilíbrio. Porque a estrutura de comunicação, a estrutura toda de governança é para uma espécie de X tamanho. Não, é porque, dado que a gente pensa, a gente criou formas de romper essas limitações. Você já viu uma manada de leões? Alguém já viu uma manada de leões? De não morrer de fome. Você já viram algum filme? Manada de leões? Manada de leões. Hein? Tem um leão e 2 ou 3 leões e acabou. Por quê? Porque a governança deles é essa. E é uma governança fixa. O leão não inventa... É natural, né? É natural, é ecológico. O leão não inventa uma nova governança. A governança vem no chip. E é aquela. E não vai passar ali de 30 pessoas. Por instinto, eles não deixam passar. Entendeu? E a nossa espécie, que é uma espécie completamente diferente, a nossa espécie ela não tem limite demográfico. Principalmente porque ela aprendeu, uma ainda cadeia tem um alimentar, chip subutilizado. Sempre tem os predadores, né? A cobra, se você mata a cobra, você está tirando porque ela é predadora de outra. A gente, o ser humano, tecnologicamente, vai aprendendo a se defender dos outros predadores, então só vai crescendo, né? Desde doença até... Então o que acontece? Nós, por causa desse tamanho da espécie, a gente faz adaptação. Então a nossa governança é uma governança líquida. Ela não é uma governança sólida. É isso que foi a minha grande sacação em Teresópolis. De perceber que a nossa governança não é uma governança sólida. Que a nossa governança muda. E nós estamos, de uma forma contemporânea, nós estamos vivendo uma passagem de uma governança A para uma governança B. É um ajuste que nós estamos vivendo em termos populacionais. Então, galera, Essa semana também tive outro exemplo muito claro dessa coisa, dessas mudanças culturais e conteúdo digital. Minha filha é adolescente, né? Aí tinha umas amiguinhas e tinha uma pessoa famosa de não sei aonde aqui. E ela queria ir pra tal porta do hotel. E eu nem entrei em detalhe, né? Eu achei que era um cantor ou um ator de fora. Depois eu falei, Bia, esse cara é cantor ou ator? Não, mãe. Ele produz uns vídeos engraçados. Lotado de adolescente fã. Isso sim, é muito nosso tempo. Mas pra eles não é novo, é normal. A televisão é isso. Loucos. Eles não têm diferença. Meus filhos também, a gente foi ver um show lá do Porta dos Fundos no início,
que teve lá, que não era nem Porta dos Fundos, era um negócio que tinha lá no negócio da Gávea, eles conheciam toda aquela galera das Portas dos Fundos, ninguém conhecia ainda, né? E eles achavam que ali os caras eram os ídolos deles. E aí eu falava, quem é essa galera aí? Não, essa galera é fulano e tal, não sei o quê. Ídolo do YouTube. Então, olha só, essa nova governança da espécie, essa foi a grande sacação do Livro Azul, essa nova governança da espécie, ela define as organizações. E isso é uma coisa muito... é uma mudança em termos de ciências sociais, antropologia, muito diferente da maneira que a gente pensava a sociedade. O que quer dizer, deixa eu perguntar assim, que, por exemplo, quando você falou que as organizações velhas não mudam, tipo, as novas organizações surgem já com essa premência. E como elas já surgem numa estrutura diferente, isso acaba... a coexistência dela com as outras que estão lá engessadas, gradativamente vai criando uma crise. Vai criando uma crise, vai criando uma tensão, e isso vai gerando um problema sério. Vai gerando um problema sério. Porque é incompatível. E aí a pergunta, que não quer calar aqui no nosso dia de hoje, né, é a seguinte: como você faz a passagem? Eu estava em Teresópolis tendo que resolver essa pendenga. Né? Como é que você faz a passagem? Porque se são duas culturas paralelas, qual foi o meu erro no Livro Amarelo? Quando eu psicografei aquele livro, aquela entidade, a entidade desencarnou. É brava, né? A entidade desencarnou e encarnou outra entidade no Livro Azul. Então, como é que eu faço essa passagem? Entendeu? Porque a gente tem que assumir o seguinte: nós temos hoje na sociedade duas culturas de soluções de problema totalmente diferentes, que convivem no mesmo lugar e não se veem como diferentes. Esta aqui quer adotar esta, e toda tentativa que esta quer adotar esta e que quer trazer para cá, não funciona. E às vezes essa que quer se consolidar, às vezes acaba pegando muita coisa dessa. Porque fica obrigado a pegar a pessoa montar uma estrutura física, montar um processo. Não, e aqui você vê, Vini, você vê aqui que tem coisas que acontecem aqui, que continuam repetindo coisas daqui. Por exemplo, eu digo que a gente vai entrar num colaborativismo. Aí as pessoas falam, mas se o Mercado Livre tem um dono. Eu falo, isto, na minha opinião, vai ser incompatível no futuro. Porque você tem uma nova forma de resolver o problema, mas você tem a velha estrutura de ter o dono só. A tendência que eu acho que vai haver é uma democratização da plataforma e uma distribuição maior dos resultados da plataforma. Que a gente já tenta exercer isso pelas parcerias, né? Mas talvez seja só um começo, né? Então nós estamos vivendo essas duas coisas, assim. Aí a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: como é que eu faço que essas organizações que estão aqui migrem para cá de uma maneira mais soft possível? Esse negócio que você falou é bem bonito, hein? Por quê? Com esse colaborativismo com distribuição dos resultados, porque isso tem a ver com distribuição de renda, tem a ver com muitas questões. Você sabe, Carla, você sabe qual é a minha vivência? Você sabe qual é a minha vivência mais dolorosa nesse processo todo eleitoral? É que o século XXI está pedindo uma coisa e nós estamos discutindo o século passado. O Brasil não discutiu o século XXI. A América Latina está discutindo. Nós estamos discutindo duas saídas, que é o capitalismo e o socialismo do século XXI. Né? Só que o novo século pede uma outra coisa. Que a gente não está discutindo. Quer dizer, capitalismo social. As limitações que a gente tinha no passado já não tem mais. Chamava de terceira via. Não tem mais. A gente tem outras possibilidades. E seria uma saída para muita gente que hoje não aceita nem um lado nem o outro, que gostaria de caminhar para esse lado. Eu fiquei achando que a revolta, assim, pessoal, assim, essa raiva que ficou na rede foi meio isso.
essa não satisfação com nenhum nem com o outro. Pois é, Nem e teve resposta. essa nova alternativa, ela não apareceu. Fiz um esforço de 2 anos para botar isso no programa da Marina. 2 anos. A gente não conseguiu nem apresentar a proposta. Levou Pra tanta... eles. Não, para a sociedade. Pra sociedade. Levamos tanta porrada com essa campanha que não deu. A pessoa falou, gente, não tem condição de discutir isso. Estava lá no programa dela, Democracia Digital, você quer isso. Eu acho que esse também é o ponto-chave. Assim. Entendeu? Então, isso que mais me incomoda, porque existe hoje uma outra alternativa e a gente não tem essa... Porque é uma discussão tão nova. E Não tem alta, espaço. fora daqui do Hã? Brasil? Acontece. Tá rolando, mas só que lá ele não está mais falando de socialismo de século XXI, tá entendendo? Ele não está falando mais em... Fora da América Latina. Sabe, a América Latina está voltando para trás, na minha opinião, né? Então, beleza. Então o que acontece aí nesse processo? Nesse processo, a pergunta que está colocada é: como a gente faz essa passagem? Aí começou a quebrar a cabeça, né? Aí começou a se ver que as empresas, não com esta perspectiva, pela necessidade da pressão da inovação, começaram a criar ambientes fora. A L'Oréal, não sei se vocês foram no Fundão visitar lá, a L'Oréal criou um centro de tecnologia, a Ambev, Lá no Parque Tecnológico. a Intel, a Petrobras, todas as empresas começaram a criar inovação radical fora. E também tem processo de investir em startups, né? Várias Processo de investir em startups, aceleradoras de negócio. Só que o intuito inicial é tipo comprar negócios, né? Assim, Hoje há uma demanda muito forte de inovação, mas não há essa discussão, porque essa discussão toda que eu estou fazendo é uma discussão de estratégia dedutiva, é um tipo de abordagem que é para uma coisa que racional. Você está fazendo uma coisa racional. As pessoas vão na intuição, vão dizer, não, é melhor fazer assim e tal. Mas está caminhando na mesma direção. As pessoas criam laboratórios fora. Porque perceberam que a inovação incremental pode continuar sendo feita internamente. Mas uma coisa diferente tem que ser feita fora. Que na verdade, a estrutura das empresas é muito fechada para essa inovação. Elas foram preparadas para um modelo que não é o modelo que a gente está trabalhando hoje. Então, o que aconteceu? A partir daí eu percebi que a gente tinha desistir de implantar a nova governança nas organizações tradicionais e comecei com a ideia de criar laboratórios de inovação, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, o laboratório de inovação é o laboratório experimental da nova governança. Que parte do pressuposto que você não sai mudando tudo. Você parte do pressuposto que a estrutura vai continuar rodando, mas que você tem que criar uma ponte Para essa mudança. para você começar a preparar a mudança para daqui a 10, 15, 20 anos, quando você já tiver o processo todo consolidado, você criar essa cultura e não ser... Esse é o movimento que vem de dentro delas para fora. Agora tem o movimento que vem das startups que viram. Também. Mesmo. Mas aí o que acontece? Como vocês estão na estrutura, eu falo lá na Implan, o pessoal fala assim, aqui na Implan, não sei o que, papá. Tá o pessoal discutindo governança digital. Discute governança digital, troca informação, está acompanhando tudo que está acontecendo, etc, etc. Né? Então, o pessoal está se capacitando para fazer esse diálogo com esse movimento que está vindo aqui. O pessoal está se capacitando. Quando o pessoal às vezes chega para mim e fala assim, mas agora não sei se vocês viram, ontem saiu no Globo o aplicativo de feiras, Está na página hoje da prefeitura. o resultado do laboratório. O que ele é? Não vê. Avaliação de feira livre pelo aplicativo. Né? Vai ter também do imposto de renda, viu? Do imposto de renda é diferente, é rascunho. Mas já também já é um... Um imposto de renda. No Brasil, a coisa que mais avança é a cobrança de imposto, em termos de tecnologia. Né? Você vê que é o que mais... É que funciona. É o que funciona 100%. Não sei por quê. Você não vê o site caindo, né? Então, Do Leão. você vê o seguinte, a história lá das feiras
estrelinha, avaliação, colaboração, está tudo dentro do laboratório. Não foi produzido pelo laboratório, mas foram pessoas que estão no laboratório, que foram levadas para a instituição para desenvolver esse projeto. Né? Quer dizer, é um subproduto da capacitação. Foi a primeira entrega, digamos, oficial do laboratório desenvolvida ali, foi essa entrega. Foi a primeira. Você vê que já está bombando. Isso eu digo assim, cara, nego não tem noção da possibilidade que aqueles caras têm de fazer as coisas. Esse é o resultado do curso que começou Há 2 anos. Isso é o laboratório aonde? Lá em Planck. Lá em Planck. Porque o que acontece? As pessoas estão capacitadas para poder trabalhar e atuar na macro tendência que a gente tem. Então ali já é o primeiro resultado. Eu acho que é o primeiro. Esse resultado é o tangível. Você tem que ver o resultado intangível das pessoas estarem o tempo todo pensando, Em coisas que vão. né? E não aceitar uma série de coisas, que eu acho que é importante para vocês. Quando vocês têm uma visão clara, quando as pessoas começarem a falar, então a solução é botar tecnologia na sala de aula, você fala, não, a gente tem outra visão. Sabe, é dizer não para uma série de coisas que a gente hoje, a pessoa está dizendo sim. E achando que é o caminho, está todo mundo perdido. Vocês vão levantar uma lâmpada e dizer não. A gente aqui está caminhando nessa direção aqui. É melhor não implantar desse jeito, não fazer nada, do que a gente fazer isso que vocês estão propondo, porque isso não vai caminhar para o futuro. Entendeu? Um laboratório de inovação, a primeira coisa do laboratório, eu acho que 70% a 80% é dizer não. E 20% é dizer sim. Porque a maior parte das coisas que estão sendo feitas, você vê que não faz sentido. São curtinhas, né? São coisas que estão assim, tentando dar respostas simplistas para um problema super complexo. É por isso que vocês estão hoje se capacitando para dizer não para uma série de coisas. Para depois começar a dizer o sim. Então, a defesa teórica do laboratório vai nessa direção. São 2 governanças em paralelo. O que você está aí? Que os Não gostei, não. 2 governanças em paralelo. 2 governanças em paralelo. Em que a gente precisa começar a estrutura atual, iniciar o processo de migração para a nova estrutura. Como é que começa isso? A minha teoria, minha metodologia é cria o laboratório e começa a fazer projetos pilotos. E a partir desses projetos pilotos, vai começar a criar dentro dessa secretaria de vocês uma cultura dentro da nova governança. Isso é embasamento do laboratório. Por que tem que ser no laboratório? Porque tem que ter um alinhamento de cenário de futuro. E não é um momento propício, assim, com esse negócio da escola em tempo integral, esse plano de escola lançado? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso é uma direção. Bom, a partir daí, existem algumas coisas que vão definir. Eu vou precisar de uma folha, mas presta uma folha aí e uma caneta. ali atrás. Aí, ó, nesse pacotinho vermelho. Então, olha só, em termos aqui de cenário futuro, vamos colocar aqui as macro tendências que vão nortear esse laboratório. A primeira que a gente estava vendo é foco no problema. Onde tem café? Lá embaixo. Tem? Não, depois dá um intervalo. Depois também tem. Dá um intervalozinho. A tia fecha Te dá um- a cozinha. A tia que faz o café, ela não fica lá o tempo todo. Mas até daqui a pouquinho. Então, olha só, foco no problema. Foco no problema é uma coisa que tem a ver com esse cenário. Por que é foco no problema? Qual é a justificativa disso? Quando você tem uma sociedade que está em contração, você organiza, consegue dividir as disciplinas e tal direitinho, e aí então você tem um conteúdo que é mais sólido, que ele está em contração, e aí você estrutura esse conteúdo todo e você prepara as pessoas para receber essas informações para resolver então os problemas. É como se fosse caos e ordem e agora a gente está... É ordem e progresso, né? A gente estava vivendo ordem e progresso. Agora a gente está vivendo progresso e ordem.
Tem que inverter a bandeira. Porque você desarruma e depois entra numa nova ordem. Porque o que acontece? Quando você tem a contração das ideias, você vai para uma estrutura sólida. A contração das ideias é o seguinte: quantas pessoas colocam novas informações na sociedade? Meia dúzia. Quem tem poder de colocar novas ideias na sociedade? Meia dúzia. Então as organizações controlam as ideias. Quando eu começo o processo de descontração ou de descentralização, eu crio o processo líquido. E aí o que acontece? No processo líquido, eu não tenho tempo de organizar as informações. Eu não tenho tempo de estruturar tudo. Aí eu crio uma coisa como o Wikipedia. Eu crio um troço meio volátil, meio líquido. E aí o que eu tenho que fazer? A estrutura atual não entende muito. Eu inverto o processo. Por quê? Porque eu trago o problema como o foco principal. Porque o problema ele é o organizador do conhecimento e não mais o contrário. Por que isso está acontecendo agora? Por causa da descontração das informações. Porque se eu tenho uma descontração da informação, todo mundo coloca as coisas, qual é o fio condutor para eu poder organizar esse troço? Eu tenho que passar para o jovem o problema. Seria o fio Porque condutor do modelo antigo. Seria o modelo antigo. Não, porque o modelo antigo é conteúdo. Como é que eu organizo conteúdo se o conteúdo está aumentando todo dia? Sim, mas é isso que eu tô falando. Continua, perpetua esse modelo antigo. Não, meu problema? Não, estou falando o que acontece. É isso. A realidade é essa. Não, a realidade é que o mundo tá desse tamanho e você tá com o conteúdo ainda cortado, assim, daquilo que... Isso, e muitas vezes fragmentado, muitas vezes esse conteúdo deteriorado que já não responde mais, já não é mais esse. Foi muito curioso, porque eu tava vendo o Lutero, 5 da manhã, né? Aí eu acordei minha filha às 6, aí eu curiosa, né? Porque eles veem muita coisa na escola. Eu falei assim, Bia, você viu o Lutero na escola? Ela falou assim, olha, eu não lembro se eu vi, mas eu estudei. Aí ela começou a falar, Lutero, Inquisição, não sei o que lá, horrível. E aí veio a pergunta dela, mãe, por que você tá vendo isso? Aí eu falei assim, não, tô fazendo um curso na ICME, assim, falei até da prensa, as coisas. Aí eu falei assim, mas você tá vendo só por... Olha a pergunta, você tá vendo só por causa do curso ou você se interessou pelo filme? Entendeu? Ela qual é a minha motivação? Aí eu falei assim, não, Bia, assim, me falaram do curso, mas realmente quando eu comecei a ver o filme, e assim, esse assunto religioso, essa mexida da religião com as coisas humanas e poder, eu me interessei. Mas olha a pergunta, assim, quer dizer, assim, as coisas têm que interessar as pessoas, né? Fazer um sentido. Assim. Então, olha só, galera, o que acontece? Acontece o seguinte, nós vamos viver uma conjuntura agora durante bastante tempo, e eu não sei até que ponto, e a gente não vai viver isso para a gente mudar isso, então a gente não tem como. Então, o que acontece? Para vocês reestruturar o ensino, você tem que reestruturar a partir dos problemas. Porque a partir do momento que você não consegue mais organizar as coisas, empacotar e dar para as pessoas, que isso é um fenômeno que não funciona, é inviável, o que você faz? Você transfere para a pessoa o problema. E ela vai organizar, a partir do problema, o conteúdo que ela precisa organizar, para que é como se você tivesse, isso tem a ver com o movimento geral da sociedade. Nós estamos num processo de empoderamento do cidadão, que tem a ver com essa passagem da governança. Qual é o grande salto da governança atual para a nova governança digital? O cidadão hoje, ele é muito pouco empoderado. É como se fosse assim, nós tiramos do cidadão o poder. Organizamos, centralizamos esse poder. E a gente tirou desse cara o poder. Agora a gente, da mesma maneira que a gente fez a chegada da prensa, a gente está empoderando as pessoas para elas assumirem a tal da República Digital. Porque a gente fala assim, a gente gostaria de votar, para votar diretamente, para participar das leis, para tomar as decisões que a gente vai ter que tomar. O cidadão digital não é a cabeça que a gente tem hoje. Nós não pensamos com a nossa própria cabeça. Nós temos um déficit de pensamento próprio.
talvez as próximas gerações, elas já vão vir com a capacidade de pensamento próprio muito maior que a gente. A gente tem medo de pensar com a própria cabeça, a gente tem medo de refletir, a gente não foi educado para isso. A gente tem medo do novo. Tem medo do novo. Essa garotada que vocês vão formar nesses laboratórios, vocês vão preparar esse pessoal para enfrentar uma série de coisas, inclusive emocionalmente, delas aceitarem que são mais sozinhas do que a gente. Porque pensar com a própria cabeça gera solidão. Porque senão você se reúne num grupo das verdades absolutas e tá ali tudo fechadinho e pronto. Aí quando você descobre, não é bem isso, ferrou. E agora? Quem sou eu? E com quem que eu vou sair, com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou... Assim. Entendeu? Então aí você fala, não, eu prefiro não pensar desse jeito, porque eu não tenho uma galera para descer pro play. E aí a gente não vai. Aí você passa 10 anos procurando a galera. Então, isso aqui é é a nossa macro tendência. Nossa macro tendência é essa aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fala aqui, a gente vai fazer foco no problema, é capacitar as pessoas para terem autonomia de pensamento. Tem uma questão básica aí, que assim, você tem medo se você nunca pensou, você não teve espaço, mas na medida que na educação você cria esses espaços, tipo, e a criança, o jovem tem a primeira experiência, ele vai achar impossível, entendeu? Não seguir, porque uma vez que você esbarra num pensamento teu que pra você ele é tão real, assim, por mais que ele seja difícil, que não sei o que lá, que não tem ainda galera pra descer, o play fica meio, você não consegue. Assim, agora eu não vou mais pensar nisso, agora não, é bem... Eu acho que tudo parte desse ambiente que propicia. Isso deu para entender. Eu acho que aí a gente, na verdade, está capacitando esse pessoal, no fundo, a gente está capacitando essa galera para viver na tal da República Digital e no tal do colaborativismo. A gente vai dar para essas pessoas independência. Essa garotada precisa ter independência. É a capacitação para a independência. E isso é uma outra coisa completamente diferente do que a gente tem hoje. O professor ele tem um outro papel completamente diferente. O professor vai ter o papel que essas plataformas têm. Até porque isso da solidão e que junto com a independência, o nome é independência e liberdade, aí vem outras responsabilidades enormes, né? Que antes, assim, eu tenho controle e essa instituição controladora, ou essas, elas, tipo, me cobram tanto e resolvem os problemas. Assim, aí na hora que eu ganho a liberdade, por outro lado, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um monte de responsabilidades ali, já não é mais tão um ambiente tão que alguém está cuidando para mim. E esse embutido de lidar com isso, de se responsabilizar, de assumir as consequências, toda essa parte, assim. Porque tem consequências e a gente erra, porque assim, no mundo do incerto a gente erra. E a gente erra e isso volta pra nossa vida, que não vai ser mais essa vida linear que a gente aprendeu que era. Então isso aqui, temos que arranjar um mastro. Botar uma bandeira. Da República? Isso aqui é a bandeira que tem que tremular aqui no laboratório. Toda hora que vocês tiverem dúvidas, vocês têm que olhar para a bandeira. Né? Essa bandeira é uma bandeira o quê? Isso é o norte que a gente vai ter que caminhar. Esse é o norte que a gente vai trabalhar. Então o laboratório, o que ele vai fazer? Ele vai construir um ambiente para que este tipo de projeto, ele possa se viabilizar. Então é mais ou menos o conceito geral do laboratório. E a gente agora pode começar a entrar nos detalhes. Mas eu primeiro queria ouvir de vocês esse primeiro momento aqui. Mário, fala. Bom, como o senhor falou sobre governança líquida, eu pensei, né, retomando a escola, essa proposta de divisão da governança da escola.
entre o público e o privado. Seria isso também? Não, aí não. Você sabe que o Chile está discutindo profundamente essa história de reforma, né? Houve um movimento no Chile forte dos estudantes e a nova presidente Bachelet, o eixo central do governo dela é discutir a reforma. E eu estou lendo sobre isso e tal, e a discussão toda está caminhando exatamente para isso, Mário. Em vez de fazer a discussão sobre qual é a escola que deveria ser, está se discutindo escola pública e escola privada. O eixo central está na discussão público e privado, que eu acho um erro completo. Um erro completo. Você pensa só. Não, mas não seria o público e o privado. Estou falando do privado, iniciativas privadas na educação. Ah, sim, então, porque por olha exemplo, só. uma escola com uma dupla governança. Ela tem uma parte que é pública, os professores, mas tem um investimento externo. Vamos lá. No ambiente da resolução de problemas, quem vai trazer os problemas são a sociedade, as empresas. Né? Aí vai ser natural isso. Pode ser as empresas, pode ser o governo, pode ser... Isso aí, o importante é a governança que você vai estabelecer. Tá Pode ser a comunidade. Governança que você vai estabelecer. Porque eu acho que nós temos algumas experiências no Estado de algumas escolas que são mantidas, elas são do Estado, porém há todo o investimento do setor privado. Nave do iFuturo. Tipo nave. E você percebe ali uma quebra muito forte dessa governança tradicional, porque não é só o Estado que manda, e ali tem todo um fomento, né? A escola ela não é só mantida financeiramente, tem toda uma expectativa daquele aluno, isso geralmente é pro desenvolvimento profissional, né? Então eu acho que de repente Então, o rapaz... seria essa... Teve lá o rapaz do Nave, do Recife, né? Eu não conhecia muito o Nave daqui, assim, só de fora. Aí, tipo, eles preparam os meninos pra tipo, tem um foco muito grande nessa parte de programação de games. Mas então eles, tipo, a meta deles é que eles, tipo, se exponham e participem de competições e gerem produtos, que são os projetos, né? Pra eles cada vez estarem mais perto do que de fora da escola. Eu acho que o problema principal é assim, essa discussão é uma discussão importante, mas o nosso laboratório, que eu acho que a gente deveria chamar laboratório de governança digital no ensino, laboratório de colaboração digital na educação, o foco, independente de ser público, ser privado, etc. O foco é foco no problema, autonomia de pensamento, preparação das pessoas para viver um novo cenário. Porque essa estrutura, ela vai, tipo, isso vai acontecer você pode ao ter longo do tempo, Você pode ter um laboratório de governança digital que é 100% público. Você pode ter um laboratório de governança digital que é 100% privado. Mas o marco principal é que você está querendo trabalhar em cima de problema, você entendeu? É que E a gente entra está... a formação desses professores? Hã? Entra a formação dos professores antes desse laboratório começar? Lava Jato, né? Tem que passar pelo Lava Jato. E quem vai fazer o Lava Jato? A ideia que eu tenho é que quem vai fazer o Lava Jato são vocês. Vocês são multiplicadores da visão. Agora, a formação no que vai ser feito lá, isso vai ser muito experimental, Porque né? a gente está começando um curso agora, online. Inclusive tem até uma fala sua no curso. Aquele da educação. Educação do século XXI. Eu peguei aquele áudio que o senhor gravou, acho que andando, Aham. Como que acho que vai tem ser 20 esse curso minutos. Isso. Aí o seu padre fala Mas até como com vai ser? alguém. Eu achei aquela fala assim muito pertinente. Professor da Porque gente. eu peguei também uma matéria do seu blog que falava sobre educação e tudo mais. Porque o objetivo, O conteúdo vai ser liberado, mas vai ter fórum para cada turma. o objetivo é esse, é trazer... Já filtrar as Eu acho que pessoas. esse já é um primeiro passo para o laboratório. Para poder filtrar as E é pessoas claro que a gente não pega tão interessadas. pesado no nível da discussão, né? Então, Introdutório. é introdutório, a gente vai Quantos até... alunos?
por enquanto tem Uns 200. 200 e... Pô, 200 inscritos. A gente Mas tá... termina sexta-feira a inscrição. deixa eu... A gente tá Vocês que vão muito- mediar. Isso. Posso participar de uma turma pra acompanhar? Claro. Pode. Tipo, pra... A gente Porque tá pra muito surpreso. sentir os professores. Mas eu acho que você poderia 3 ser a semanas. tutora. Posso. De uma, com certeza. Mediar. Vocês vão dividir as turmas? Vamos dividir Turmas de em 35, 35. Com certeza. alguns tutores. Mas vai ser o quê? É internet? No Online. Moodle. Já tem uma plataforma, já tem um Moodle prontinho. No Moodle. São 3 módulos. O primeiro módulo, a gente vai fazer mesmo uma discussão bem inicial sobre esse visionamento, né? O que seria a escola do futuro, pensando a escola, né? O papel do professor, o papel do aluno para a escola, nessa escola do futuro. Então nós pegamos alguns vídeos do YouTube, de TEDx, de algumas falas, algumas coisas nesse sentido. No segundo módulo nós vamos falar mais sobre computação em nuvem, colaboração. Então eles vão ter que elaborar uma atividade que Usando o Wiki, né? usando o Wiki, isso. Então a gente vai pegar mais essa questão, esse conceito de colaboração na educação. E Como criar alguma de coisa como prática. criar, isso. E o terceiro a gente vai falar sobre o cenário. Então eu trouxe a fala do professor, né? E vamos fechar com a discussão sobre o ensino híbrido. Sala de aula invertida, que... Agora, por um penúltimo mês do ano, que os professores estão assim de coisa pra Quando fazer, vai corrigir começar? prova e ter mais de 200 inscritos É o quê? assim, a gente tá... A inscrição é até sexta-feira. E começa quando? Semana que vem? Começa dia 10. Vai ser do Começa dia 10 até dia segunda-feira. Ninguém 27. me fala. São 3 Não, porque ele tá semanas. falando desse tutor. São 3 semanas. Então, assim, vai ser um pontapé inicial para poder plantar alguma sementinha. Podia tirar pessoas, né? Que sejam É isso que eu tô falando. interessantes. Aí dali Daí a vão gente vai surgir, vai vendo- surgir Vai um grupo. surgir, isso. As discussões dos fóruns, né? Vini, fala. Acho que pra mim, da aula de hoje, o que marcou foi essa história da... Não tá terminando a aula, não. Não, tá? desse primeiro eu sei, momento. Desse primeiro módulo. Módulo 1. No módulo 1. Olha Essa bem, coisa mano. da governança da espécie. Eu nunca tinha parado pra pensar que nas outras espécies dificilmente você tem mutações no modo de governança. E a gente, o ser humano, é muito mutável. Eu fiquei pensando nas aulas de história, lembrando das coisas, de como a gente já se adaptou e se readaptou a diversos contextos históricos, culturais e tecnológicos. A tecnologia, se você for pensar, sempre de alguma forma ou outra, para resolver um problema, ela acabou influenciando o modelo de governança. E eu acho que é isso que a gente está passando agora, é um marco que a gente ainda precisa preparar as pessoas para chegar nesse patamar de uma república digital, de empoderar as pessoas. Porque assim, elas foram empoderadas agora com a internet, redes sociais, enfim, foram empoderadas, ok. Mas elas já estão adaptadas a esse formato de pensar com a própria cabeça, de criar conteúdo e não apenas compartilhar o que alguém criou ou corroborar alguma informação. Acho que esse é um desafio que a gente tem que pensar. Acho que esse curso até que a gente está pensando aqui para professores da rede já é um primeirinho passo do que a gente quer fomentar na rede de verdade. E pensando já nessa república digital, mas mais do que isso, pensar em fomentar na cabeça das pessoas essa visão assim, isso dá pra fazer diferente, essa coisa do... eu até falei com a Lúcia, tem uma coisa que me incomoda muito, porque é assim, porque sempre foi assim, porque sempre foi assim, porque sempre foi assim. Não, tentar botar na cabeça das pessoas, você pode ser diferente? Posso tentar fazer diferente? De que jeito? E aí tentar pensar colaborativamente. Apesar da ideia que você falou de as pessoas precisam parar para pensar sozinho, resolver os problemas sozinho, cada vez mais a gente também tem que, você pensa com a sua cabeça, mas ao mesmo tempo você tem que aprender a trabalhar colaborativamente. Porque tem uma ideia diferente aqui, uma ideia complementar, uma ideia que não necessariamente é diferente, ela é complementar à sua, mas vista por um outro modo. Tem que ter duas capacidades. Uma é de aceitar que você pensa diferente de mim. A outra é de ouvir e poder ser capaz de aberto, inclusive, pra eu mudar de estender o ideia. que eu penso em função do que você pensa. Sim. E a terceira é de convencer você do que eu penso. São 3, né? Assim, então... E aí esse caldo é que gera as coisas novas. Isso. Fala.
Ela anotou ali um monte de Ah, coisa anotei para um o monte de nosso coisa. laboratório. Conta pra Eu gente. estava muito ansiosa para saber de que forma esse laboratório funcionaria, então eu fui anotando todas as ideias aqui e vi assim, o nosso curso, conforme o senhor foi falando sobre o laboratório, eu falei, a gente já começou. O primeiro pontapé tá aí, o curso começa agora, semana que vem. E anotei aqui tudo que eu acho importante para que esse laboratório funcione, o foco, a estrutura, o tipo de governança, A formação do a professor. capacitação dos professores. Agora a gente fala, Carla. Assim, mais do que eu já falei, não tem mais, não tem. Só anotei esse, realmente ficou pra mim essa coisa do colaborativismo com distribuição dos resultados, que é uma coisa assim, bem forte e tem cara de resolver problemas graves. E anotei também esse negócio, o nome República Digital. Beleza. Então, vamos fazer um intervalo. E aí, na sequência, nós vamos falar especificamente da criação específica do laboratório e da experiência da EPLAN, para vocês acertarem no que foi bom e não repetirem alguns erros. Tá bom? Galera, então, voltando à vaca fria, é o seguinte. A gente é permeado pela política. Então, olha só, voltando à vaca fria, o que eu quero colocar com vocês é o seguinte. O que não deu certo? Não. Vocês querem começar pelo que deu certo ou pelo que não deu certo na EPLAN? Não deu certo. Vocês já querem ir logo Isso, pra ferida, né? Já quer a bordeira. Olha só, o que eu acho que a gente se equivocou lá é o seguinte. Eu acho que o laboratório tem que ter uma pessoa dedicada. Pode ter muita gente dando 10%, lá a gente deu 10% do seu tempo, etc. Mas tem que ter pelo menos um maluco, Tipo horário integral no laboratório. Por quê? Como é que eu acho que o laboratório deve funcionar? Digamos que seja X aqui, uma pessoa aqui. O Mário é o fixo. E vocês três fazem o board do laboratório. O laboratório não tem uma gerência, tem um board. Então, vamos fazer aqui um PDF, vamos fazer um curso, vamos preparar o documento tal, não sei o quê. O Mário prepara. Apresenta para o board aprova. Existe uma regularidade. para poder ter alguém que tenha necessariamente tempo para... Isso. Encontros semanais e uma atividade diária do cara que está executando o processo. Eu acho encontros semanais também. Entendeu? Isso Acho deu que muito deve certo ser. lá. Encontros semanais, atividade diária. No caso aqui, vai se fazer um projeto piloto. Um projeto piloto. Esse projeto piloto, ele tem que ser escolhido dependendo do fôlego. Você pode fazer um projeto piloto único, ou pode fazer 2 ou 3 pequenininhos, aí é uma questão de fôlego. Mas o projeto piloto, ele tem que ser estruturado dentro de um ambiente, de uma escola, qualquer coisa, mas fora. Por isso, quando você fala do ano que vem, na minha cabeça era assim, tipo, estruturar as coisas para, tipo, no início do ano letivo, poder fazer o projeto piloto. Não, eu acho que agora que vocês vão ter esse curso, vocês podiam colocar como seleção do curso os melhores alunos, as pessoas que mais se interessaram, etc. Abrir, pode até fazer uma coisa melhor. É pré-condição para participar do laboratório, participar desse curso que vocês estão criando, como voluntário. E aí, quando acabar o curso, dizer, olha, a gente vai fazer um laboratório, não sei o quê. Quem que é voluntário? Aí vocês fazem uma seleção. Aí pode ter até tipo quando terminar o curso, tiver essas pessoas, aí fazer tipo um dia de uma oficina e aí Isso. ter essas discussões, porque aí no presencial você sente, né, as pessoas. Não, aí você faz uma seleção e aí aquela pessoa que já teve, vamos supor, uma certa formação, vocês vão fazer o projeto piloto. O projeto piloto, ele vai se colocar, vai ser uma atividade.
voluntária, princípios éticos. O que eu ganho? Você ganha, segunda-feira, está mais contente da sua vida. Só isso. Como que vai trazer? Ou uma bolsa. Tem que ter um chicotinho, gente. Então o que acontece? O que acontece? Esse processo vai acontecer num determinado local e vai ser monitorado. E aí vai se pegar lá e vai se juntar com os alunos, os professores, não sei do que. Para fazer uma coisa tão simples quanto, tipo, se fosse pequeno, assim, um piloto precisa de um bando de trâmites de autorização? Para entregar essa folha ali no outro lado já precisa. Intervenção da escola. Oi? Qualquer intervenção da escola tem que passar por todos os trâmites. Bom, eu acho que é o seguinte, lá na Iplan, esse problema da formalização foi um... Isso está tão diferente agora? Não, isso foi o seguinte, lá eles criaram uma portaria. Tem coisa para acontecer aqui. Criaram uma portaria formalizando o laboratório. Formalizando o laboratório. Depois eles criaram um regulamento, regulamentando o laboratório. Isso tudo vocês podem pegar lá já, tudo que está pronto lá. E só repetir. Que é a portaria, faz a adaptação do regulamento e tal. Uma coisa que eu vou sugerir a vocês... O senhor pode trazer pra gente? Montaria o regulamento? Não, né? O senhor Não. tem acesso? Tem acesso. O regulamento está terminando, a portaria saiu no DO. É só recuperar isso. O que eu acho que é o seguinte... Para eles já irem tramitando aqui. O que vocês... Olha só, galera. O que vocês precisarem de burocracia, vão trabalhar aqui diferente. Porque aqui vocês são ponta. Esse curso, ele passa a ser um curso regular. Isso vocês não precisam de autorização para fazer. Vocês vão fazendo o curso, vão formando gente. E a coisa do laboratório que precisa formalizar, vamos supor, o projeto piloto, tudo bem. E internamente aqui, o pessoal do laboratório, vocês, espero que eu consiga fechar isso com o Francisco, a gente vai se capacitando. A gente vai se capacitando. Cria na internet esse grupo que a gente está, aumenta esse grupo, faz um grupo online, eu vou gravando lá as coisas no áudio, discutindo as coisas, as pessoas vão ouvindo, vão debatendo. Eu tenho um modelo de capacitação online que pode aumentar o número de pessoas, entendeu? Mas tem um núcleo de pessoas que está o tempo todo pensando nesse assunto. À medida que também o laboratório vai andando, tem que, os laboratórios, tipo as várias, tem que ter essas trocas, né? Não, e tem que ter o seguinte, porque esse processo não é um processo que é o seguinte, tudo que vem da prática Tem que retroalimentar. tem que se retroalimentar com a reflexão. Claro. Porque a gente está introduzindo na sociedade algo que não é natural. Do ponto de vista, não vai partir das estruturas, isso que a gente está fazendo, a gente está querendo mudar. E a gente precisa então... E sabe o que é muito legal assim, dessa ideia das empresas? Porque a gente pode usar as empresas como avaliadoras. Se ela avalia aquele resultado daquele projeto, eu só fiquei pensando aqui, tipo, já é um respaldo, entendeu? Que se eu estou realmente preparando alguém que pode fazer uma coisa prática que tem um... Tem uma coisa aqui, é o seguinte, a idade dos alunos que vocês têm aqui, qual é? É de 12, seria o segundo segmento, porque, né? desculpa, você falei isso, porque a escola é muito rígida nessa coisa da avaliação pedagógica e do pra quê. Então, assim, talvez, como a gente está falando que o mercado vai mudar, talvez um dos indicadores que a gente possa ter é isso. Quanto que o que a gente está produzindo aqui como subproduto do laboratório está sendo útil ou bem avaliado por esse mercado que vai mudar essa escola. A rede atende de 0 a 16. Então, pô, esse pessoal mais velho, então, de 12 a 16, o adolescente... Eu acho que é isso, do 7º ano em diante. Entendeu? Já é mercado. Então, acho que assim, eu acho que tem um viés desse laboratório, que é o viés de formação do professor. Esse vocês não dependem. Vocês têm que
Pegar esse curso, aprimorar esse curso, ver o que funcionou, pegar a avaliação dos caras, ver como é que aconteceu, etc. E tornar isso regular. Começar a passar essa ideia, ser um multiplicador dessa visão da nova governança, da questão do foco no problema e tal, ver o que as pessoas acham, não sei do que. E aí tem que ter, na entrada aqui, na formalização do laboratório, oficializar esse laboratório aqui internamente na secretaria, oficializar o regulamento, apoiar essa portaria, para ser uma coisa consistente, destacar alguém para trabalhar no laboratório constantemente e começar a pensar no projeto piloto. Aí talvez o projeto piloto, alguma coisa para julho do ano que vem, para provar, para fazer tudo, não sei. Mas... até teoricamente para aprovar a possibilidade, por exemplo, da gente ir numa turma. Não, de repente não uma escola, mas uma turma. A gente já tem que chegar e falar, o projeto é esse, ele prevê isso, com essas ações, essas. A gente não pode simplesmente chegar, a gente está querendo fazer um projeto de inovação numa escola. Tudo é a maneira como você vai falar. Eu acho que a partir do certeza. curso, levando as respostas dos professores, eu acho que vai ser um caminho para a gente chegar. Não chegar, a gente tem um laboratório, aí a gente não vai conseguir. Mas tem que dessa ser uma maneira, coisa estruturada. mostrando o resultado. Mas não é numa curso. turma, né? Na verdade seria como se fosse, se você está abrindo pega uma escola e abre uma atividade paralela, você estaria oferecendo para quem quiser fazer. Então, eu acho que talvez a coisa voluntária. Olha que maneiro, você cria grupo de controle. Porque você não está com todo mundo da turma, você vai ter os resultados acadêmicos de todo mundo e de quem participou. Poxa, tinha que ser no início do ano para ter já o ano inteiro. Porque você mede o ano, né, da pessoa. Aí, assim, na verdade, assim, porque para a educação é importante esses resultados, tipo, como é que impactou no resultado que hoje é o grande... Olha só, Carla, ouve o que eu vou falar para você. Sincero. Tenha calma. A coisa mais importante é ter clareza. Quem tem clareza e tem persistência, o mais importante é isso. E o mais importante é vocês alinharem essa clareza. E aí, a partir daí, as coisas vão caminhar. Às vezes, no primeiro ano, a gente não vai conseguir fazer a coisa melhor possível, mas vai já botando o pé na história e vai caminhando mais para frente. Tá entendendo? E vai caminhando mais para frente. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão fundamental que a gente está fazendo. Vai fazer essa formação. Eu acho que aqui na secretaria, Vini, tem um trabalho que agora é oficialização desse laboratório. Eu acho que poderia se fazer, por exemplo, uma palestra de conscientização do pessoal da secretaria, do próprio secretário, entendeu? Dos assessores e tal, o que foi discutido nesse curso, o que aconteceu, quais foram os desdobramentos, por que está se pensando no laboratório. Como é que é a entrada de vocês? Às vezes ela é assessora na secretária. Ela tem sempre reunião com ela. De repente, uma dessas reuniões, ela pode conscientizar, colocar o assunto em pauta. Sabe, mostrar qual é a ideia, né? É uma coisa de experimentação, que vem dentro de uma Quem é discussão. essa pessoa que está acompanhando as coisas que a gente está fazendo? Então, como é que Sueli? É Sueli? Não. Não do Laboratório de Inovação, mas dos bolsistas, que eu recebi um e-mail. Joana. Gleice. Gleice. Recebeu um e-mail? Recebi um e-mail. Perguntando o que eu estava fazendo. Essa pessoa, ela trabalha para o Chico, na verdade, porque ela que está organizando os parâmetros de quem está o que, fazendo o quê. Então, eu acho que aí vocês têm um caminho, e o que eu acho fundamental é esse alinhamento de vocês aqui. Oficializando, ter uma pessoa regular trabalhando nesse negócio, né? Aí vocês vão falar, o que aconteceu lá na Icplan? Uma discussão que aconteceu que foi interessante.
Como a gente está fazendo? Presta atenção. Como a gente está fazendo aqui, ó, olha só a coisa. A secretaria está aqui. O laboratório lá tem 2 anos? O laboratório está aqui. Olha só o que acontece. É um erro. Como a gente está dizendo que a gente tem uma governança aqui, analógica, e aqui a governança digital, olha só o que as pessoas começaram a fazer. Uma vez eu gosto de fazer umas colagens. Não tenho feito não, porque eu estou sem cabeça para fazer. Mas eu pego umas revistas, saio cortando, etc. Então eu já faço isso há muitos anos. E eu me lembro uma vez que eu ganhei umas cartolinas enormes. Comecei a fazer uma colagem que era assim, o balonauta do desejo. Esse era o nome da colagem. Aí peguei e fiz uma árvore aqui nesse cantinho. Aí aqui fiz o balão. E o balão ia subindo. E aí resolvi que tinha uma folha, uma flor que estava caindo do balão. Aí quando eu comecei a fazer a flor, deu uma borrada. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco a árvore para tampar essa flor e vou fazer mais um pouquinho. Aí borrou de novo, não sei o quê. Quando eu vi, o balão tinha ficado preso na árvore. Então o balonauta do desejo se engantou na árvore. Quando eu terminei o desenho, eu falei, cara, isso aqui, né, o balonauta do desejo não conseguiu sair, né, subir, né. Então isso é uma coisa que inconscientemente eu não consegui sair. E aqui o que acontece é o seguinte, existe uma atração do passado. Terapia. Existe uma atração do passado fortíssima. Então, quando a gente começa a fazer lá do laboratório, as pessoas o tempo todo querem voltar para trás. É uma percepção que eu tive lá. Então, o que acontece? Forma, assim, inconscientemente? Não, as pessoas começam... Não, que as pessoas estão aqui... Porque, por exemplo, eu falei, olha, precisa botar uma pessoa fixa no laboratório. Aí a pessoa, não, sou contra. Porque é melhor a gente pegar as pessoas daqui, não sei do que. Eu falo, cara, mas se a gente está falando de uma nova governança, hoje vai ter 1, amanhã vão ter 2, daqui a pouco vão ter 4. Daqui a pouco esse laboratório é a própria secretaria. É uma migração daqui para cá. Então isso aqui vai ter 1, 2, 4, 10, 20, daqui a pouco isso aqui. A partir do momento que isso aqui vai ganhando escala, num determinado momento alguém vai dizer, não, esta aqui é a nova escola. E o laboratório deixa de ser um laboratório e passa a ser a própria estrutura. Essa que é a ideia. Pode ser uma doideira isso que a gente está falando, que não vai se dar assim, mas é a ideia. Que a gente só vai ver se vai funcionar lá na frente. Mas a gente está preparando o futuro. Como vai acontecer no momento que o cara disser, não, mas é para cá, a gente fala, não, mas a gente já tem cultura e experiência nessa direção. Ah, a gente precisa fazer uma nova escola experimental em lugar. Não, mas a gente já tem essa experiência aqui. Então a gente não sabe como vai ser, mas a gente está se preparando para de estar melhor posicionado do que está hoje. Então, quando eu comecei a conversar, as pessoas estavam achando que isso aqui continua. A cabeça das pessoas continua o tempo todo. Isso aqui não acaba, não acaba, não acaba. Gente, a gente vai acabar. Pode ser que a gente não veja daqui a 50 anos. Pode ser que a gente nem assista. Mas se a gente acha que vai acabar, a gente tem que preparar isso aqui. E a gente não pode saber se vai acabar. Vamos supor, entra agora em 2016 um prefeito totalmente 2.0, 3.0. E bota uma secretária aqui, completamente fissurada nesse novo modelo de ensino. Cara, de repente isso aqui, em vez de 2 ou 4, de repente vai ter 50. Do nada. Basta uma canetada, um desejo. E quem não se adequar... aí você vai dizer, pô, mas... Então, mas aí ela vai dizer que isso aqui começa a ajudar ela. Vem uma secretária que não tem tanta força, continua com 3 ou 4. Tá entendendo? Sabe, a gente Fala não, porque senão ela atrair. Então o que acontece? Aqui é uma espécie de válvula, é uma espécie de uma válvula que você vai abrir ou fechar conforme a conjuntura. Mas no momento que vier, por exemplo, um perfil mais agressivo, você aumenta isso aqui. Mas isso vai diminuindo. É a tentativa que eu achei de fazer essa passagem sem grandes traumas. Você está capacitando aqui, mas não perdeu o foco aqui. E o que deu certo? Você começou pelas coisas que não deram certo. Bom, o que deu certo? Reunião semanal. A pessoa dedicada. A pessoa dedicada. O que eu acho que deu certo foi ter feito a portaria.
ter feito o regulamento, apesar de todo o esforço que eles fizeram, né? O grupo do Facebook, criaram um blog. Isso que vocês vão fazer, a capacitação constante. E uma coisa que está dando certo lá, que eu espero que a gente consiga funcionar aqui, é a capacitação constante, de baixo para cima e de cima para baixo. Porque, como eu estou discutindo isso em todos os lugares, eu venho aqui provocar vocês e colocar coisas para vocês pensarem o tempo todo. É como se fosse assim, uma espécie de pós-graduação que vai sofisticando o pensamento de vocês. Entendeu? Vendo as coisas que fazem sentido, o que não faz, etc. Então é uma provocação constante. Lá a gente está fazendo as turmas avançadas e continua fazendo turmas avançadas e coloca as coisas no grupo do Facebook. As pessoas continuam girando nesse novo mundo. Isso que você colocou lá no Facebook, né? Pô, eu vi aqui na Dinamarca, o pessoal está discutindo sobre o problema. Ah, beleza. Pô, eu não sei o que, eu vi não sei aonde, não sei o que. E tudo isso vai criando uma cultura que não vai se perdendo. Isso foi uma coisa que deu certo. Só de curiosidade, o grupo lá começou com quantos e hoje está com quantos? Não sei se é. Já tem 90 pessoas mais ou menos formadas e o laboratório deve ter uns ativos lá, uns 15, 20. Mas tem uma galera que está espalhada, né? 15, 20, mas o laboratório lá, tipo, aí... Mas tem uma pessoa dedicada lá. Não. Esse foi um erro na metodologia que eu... Porque o foco lá é diferente, né? Esses 15 e 20 são os que fazem os projetos. Né? Esses 15 e Aqui 20, não. Porque lá na Implan é diferente, lá é a área meio. Uhum. Eles não podem sair fazendo coisas e botando. Eles trabalham com as secretarias. Uhum. Eles precisam atuar com as secretarias. Entendi. Bom, isso aqui termina uma etapa e eu quero falar de um outro assunto. Mas o primeiro eu queria dar uma geralzinha aqui. Mário, em relação a isso aqui, tá tranquilo? Sim, eu acho que, como a Luciana disse, estamos tentando dar o primeiro passo com essa formação inicial. Eu acho que nós vamos escolher, por isso vai ser muito importante você estar como tutora para poder nos ajudar nesse olhar e pensar esses potenciais aí que podem surgir. Não, eu sou apressada mesmo, assim, fico pensando, porque assim, eu sempre sou assim, já que a gente tem que mudar, tipo, vamos começar. Agora. Mesmo que seja pequenininho, mas vamos começar. Então, eu acho, só fiquei pensando nisso, assim, se pudesse ter uma forma, mesmo que fosse começar bem pequenininho, mas de formalizar alguma coisa. Tipo, podia, por exemplo, convidar tipo, para esse núcleo duro professores desse curso. Tipo, para começar uma experiência. Em vez de a gente fazer com 4, 5 entendeu? pessoas, vamos supor, uma turma avançada, a gente fazer com 20. Fazendo uma sala maior. Entendeu? Mas, tipo, com alguma experiência prática já acontecendo. Porque, assim, senão a gente fica... Isso é importante. Assim, porque se você pegar e falar assim, poxa, tudo bem, o projeto é isso tudo, mas a gente só quer, sei lá, no primeiro semestre, estar numa escola fazendo um grupo de uma atividade. E aí o plano é isso. Não sei, né? Aí você... Não sei. Aí eu, como cuido da parte burocrática da sala, eu gostaria de dar uma olhadinha na portaria e no regulamento, para a gente ter uma noção do que é possível para apresentar para a secretária. Vini, fala. Que aí seria bem legal. De tudo que você falou do IPLAN, acho que a gente pode usar muito das boas práticas. Você vai acabar trazendo muito as boas práticas do laboratório lá do IPLAN. Mas eu acho que agora, até pra gente, pensando no que a Carlinha falou de correr contra o tempo, pra gente ter bastante tempo no ano que vem de fazer alguma coisa, eu acho que o principal agora é conversar com a Gisele, para a Gisele começar a introduzir o assunto lá embaixo, eu acho, primeiro.
conversas, levantar em pautas, Agora, eu acho... enquanto Desculpa. Não, Por tabela, por a gente tabela, vai a correndo. Luciana, a gente, né, junto, vai criando esse documento, essa relação do que é, estruturando essa portaria, do que é o laboratório. Agora, eu acho que tem um documento burocrático e a gente podia ter um documentinho tipo de projeto mesmo, né? O tipo projeto do que vai ser feito na prática, para embasar. Tipo, você vai fazer Então, uma é por isso que eu falei, a apresentação. Gisele, ela vai... Porque é um documento maravilhoso. Se não tiver a vontade política, né, implementada, não acontece nada. Então, acho que primeiro a Gisele tem que ir trabalhando lá embaixo. Ela vai fazendo esse meio de campo. Meio de campo, mas, de novo, pelo pouco que eu conheço lá de baixo, eu acho que já vai ver essa coisa assim, legal, tá, mas o que vocês vão fazer? Aí tem que quem? Pra quê? Quanto tempo? De quê? Aí é um Vão interferir projetinho. quanto? Eu acho que isso a gente já tem que ter aqui meio que estruturadinho, já pra quando ela chegar no assunto, ela fala, me mostra aqui, sabe que me mostra? Ela já ter... Pra você poder escrever o que é o projeto piloto, assim, eu acho que esse projeto, pelo menos uma visão geral e o primeiro projeto piloto, assim... Eu acho que, assim, a gente já tem uma prerrogativa que é a jurisprudência, né? Já foi lançado num DO de um outro setor da prefeitura, uma portaria falando sobre um laboratório de inovação. Então isso a gente já tem a nosso favor, diferente do IPLAN que abriu, começou foram os do primeiros. zero. Foram do zero, zero. Os caras, imagino que os caras lá do IPLAN devem até ter pensado, será que isso eu posso lançar no DO? Não posso? Não. Então, assim, já tem essa prerrogativa. No IPLAN já existe, o laboratório funciona assim, assado. Foi lançado em DO, né? Isso a gente já pode levar como... Não, e mostra o resultado já no negócio da feira. O resultado já leva, acabou de sair no jornal da feira, a ideia é fazer um projeto parecido, mas voltado para a educação. Acho que esse trabalho a gente já pode começar fazendo. A Gisele começar a introduzir o assunto com a subsecretária, que é a Juliana, a partir daí tentar marcar até com o NEPOL mesmo uma audiência. Eu vou fazer uma palestra para os secretários, não sei se os secretários vão, mas eu acho que vou fazer uma palestra agora, final de novembro, aí para as secretarias. O pessoal lá da IPLAN me pediu. Bom, eu queria então falar duas coisas, então, em termos aí do negócio do laboratório, para a gente ir avançando. Tem duas coisas aí que eu acho que existe o seguinte, existe a parte do laboratório, que é a parte da metodologia, e existe que a outra coisa, que é a história do controle. Que é que a gente pode introduzir a colaboração. Então, por exemplo, isso aqui, o laboratório trabalha com os professores isoladamente. E aqui trabalha com o laboratório da IPLAN. Então você pode imaginar, como projeto desse laboratório, criar um aplicativo de controle das escolas pelo aluno, pelo pai, né? Do tipo merenda. Os caras podem avaliar um aplicativo dos merendas da escola. O cara pode avaliar a instalação física. Pode avaliar se o professor está faltando, se não está faltando. E você bota... Vão mataram o projeto. O projeto desse de avaliação, acho que não passa nenhuma pela porta. Não, estou falando o seguinte, isso aqui é uma coisa que o laboratório, ele pode fazer uma discussão com a IPLAN, ele pode pensar um modelo, que é uma coisa que eu acho que é fundamental que acontece. Eu vou falar isso para vocês, que eu sinto muito que as pessoas falam. Que é o seguinte, a gente precisa separar três coisas que as pessoas confundem muito. Uma é o diagnóstico, a outra é o tratamento e a terceira é a preparação de convencimento para implantar o tratamento. São três coisas separadas e as pessoas embolam. Por quê? Se eu tenho resistência para fazer o tratamento, não significa que eu vou mudar nem o diagnóstico, nem o tratamento. É apenas uma questão de esforço maior de convencimento cultural. Vou dar um exemplo para vocês. Chego para o cidadão e falo o seguinte, eu sou médico. Falo, querido, você está com câncer no pulmão, você precisa tirar um pedaço do seu câncer. Então, diagnóstico.
câncer, tratamento, tirar um pedaço. Aí a mulher dele chega e fala assim, meu marido não vai tirar esse pedaço nunca, ele nunca vai entrar na faca, etc. Tal. Aí o médico vai falar assim, bom, já que seu marido não quer tirar, então o senhor dá um xaropinho para ele, porque ele agora vai melhorar por causa do xarope. O médico não vai fazer isso. Não é o fato que ela não quiser tomar, não quer fazer um tratamento, que você vai mudar o seu diagnóstico. Então o que a gente está colocando? A gente pode fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, dizendo, olha, seria muito importante ter um aplicativo de controle de baixo para cima da situação das escolas, etc. Porque aqui você poderia fazer um banco de dados e você teria avaliação das piores e das melhores escolas de avaliação de baixo para cima. Então isso é um diagnóstico, isso é um tratamento. Terceira coisa vai se querer tirar um pedaço do pulmão ou não? É outra discussão. O fato da pessoa não querer tirar o pedaço do pulmão não muda o diagnóstico. Porque isto é uma coisa que vai acontecer pela prefeitura, ou o maluco vai fazer e que vai ter o aplicativo. Alguém vai fazer um aplicativo desse e a prefeitura vai ter que aceitar. Né? Como estão acontecendo 1000 coisas aí já nessa direção. Então, uma possibilidade que você tem é dizer, olha, a gente quer fazer o aplicativo. Você não precisa começar o aplicativo, por exemplo, avaliando o professor, que é uma coisa que vai ter uma resistência maior. Você pode começar um aplicativo por uma crise que é mais difícil. Então, a gente já tem uma crise agora na secretaria, que é o corte das redes sociais nas escolas e nas secretarias. As pessoas têm reclamado muito. A gente não tem mais acesso ao Facebook, nem ao YouTube. Tudo cortado pelo IPLAN. O IPLAN deve ter tido um tipo de... Não, tem a justificativa, porque estava... Qual é a justificativa? A internet estava lenta. Como medida paliativa. Aí, como medida, e a gente tem essas reclamações. Isso é uma discussão de acesso. O que eu estou colocando aqui, essa é uma discussão importante, relevante, que eu acho que não deveria ter acontecido. Mas a questão aqui é o seguinte, a discussão aqui não é acesso. A discussão aqui é colaboração de massa. Você trazer... Essa discussão que eu estou falando do laboratório é a discussão de metodologia, de conceito. Essa discussão é uma discussão de implantação da colaboração de massa, de trazer de baixo para cima a participação dos professores, dos alunos, etc. para você ter uma aferição do cenário que você está trabalhando para você tomar decisões. O laboratório de inovação cuida disso. E isso é a ponte que eu vejo possível com o laboratório da IPLAN. Mas só acho que sabe qual é a diferença conceitual? Você está errado. O IPLAN acabou criando um aplicativo que mede algo que está à parte da prefeitura, uma feira livre. Não é uma secretaria, não é um órgão da prefeitura. Então, teoricamente, é uma coisa muito mais fácil de se aprovar. É um setor serviço que que a gente no máximo serviços, fiscaliza. Exemplo, se a gente aqui cria um aplicativo para o pessoal ver se os táxis estão funcionando bem ou não. São taxistas que prestam serviço para a Prefeitura do Rio, não é um órgão da Prefeitura. Agora, quando eu avalio a estrutura física de uma escola que é da Prefeitura, eu não devia ter escola ruim, entendeu? Podia ter uma coisa, por exemplo, os alunos e professores falarem o que eles gostariam de ter na escola. Coisa mais... Não, mas a aferição, que tem duas coisas, foram por etapas. Concordo com você que o grau de aprovação, dificuldade e resistência é muito maior. Mas existe o seguinte, uma coisa é eu ter informação e a outra é o que eu faço com a informação. Não ter informação é o pior dos cenários, porque eu não tenho decisão nenhuma a tomar. Então você pode, numa primeira etapa, num aplicativo desse, você recolher os dados para você, para posterior tomada de decisão. Você não tem esses dados. Hoje você pode dizer o seguinte, quais são as escolas hoje que têm mais problemas? É pior avaliada pelo usuário, digamos. A gente só tem, hoje só é medido pelos dados do externo. Escolas externas. E das internas também. Entendeu? Assim, então, aí você vai começar a ter uma possibilidade de, isso que eu chamo de democracia digital,
é de você botar realmente o cidadão, empoderar o cidadão, para ele começar a definir a pauta da prefeitura, as prioridades que a prefeitura tem que ter, etc. Opa. A Você acha prefeitura é que- até bem aberta em relação a isso. Tanto é que ela criou essa plataforma Agora Rio, para as pessoas se inscreverem, colocarem as Quem coisas é em muito pauta. aberto com isso é o secretário de Ciência e Tecnologia, né? O Franklin Coelho. Não Mas sei é no nem- estado, é. né? Não, Franklin é município. Município? É. Eu não sei nem Nem qual sabia. secretaria É. tem o Agora Rio, mas é Tem uma que Quem é que plataforma Tem município as tinha naves de Secretaria de conhecimento. Ciência e Tecnologia? dar Tem. sugestões. Ele é o cara que era de Piraí. Ele é super aberto disso. Pra essas coisas. Sete Piraí deve ser muito presente no estado. É. Nem sabia que a prefeitura tinha Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tem. Vou procurar aqui. É o Franklin Coelho. Enfim, não sei. Eu acho a ideia ótima, mas talvez pra gente conseguir Aliás, que as Primeiro naves do projeto. conhecimento seriam um local bem pensar em dentro da alguma, escola. alguma coisa que não fira tanto. Não, você pode começar com o aplicativo de localização das escolas. Mas sei. assim, será que... Não sei se a gente que tem que vir com isso, ou se isso também não tem que... Tipo, o que vai ser desenvolvido lá? Não, eu estou falando é o seguinte, eu acho que eu só estou querendo mostrar que o laboratório, ele é um laboratório que ele vai... o meu conceito de laboratório de inovação, no caso aqui, é um laboratório de inovação que ele tem que trabalhar com dois pés. Mudanças na forma de, no caso específico da educação, de pensar a própria escola, mas envelopar tudo isso dentro de uma melhoria dessa estrutura que já existe através da colaboração de massa. E aí vocês fazem, aí seria o elo que vocês vão fazer com o laboratório de inovação da EPLAN, que é importante fazer esse casamento de troca. É isso mesmo? SECTR, Secretaria de Não, é Ciência porque e ele abriu Tecnologia. várias coisas, ele abriu concurso de aplicativos, né? Ele é interessado. Então isso aqui era um caminho também que eu vejo como possível para se pensar uma outra ação. A gente pode pensar em alguma coisa a partir disso, ou você acha que não também pensar algo ligado à aprendizagem em si? Pode também, Algum aplicativo? pode também, mas aí Uma maneira Aí, bem como eu estou simples, falando, o né? laboratório aqui vai ter que ter duas frentes. Uma frente é a frente de novas metodologias de ensino Uhum. e a outra é a frente de colaboração de massa usando. Tá. São duas frentes. E essa aqui, você pode dizer, não, essas aqui todas são resistências, mas colocar, por exemplo, um aplicativo onde você vai escolher Mas- onde tem as escolas. Eu entendi direito que o projeto dos alunos seria criar esse aplicativo? Não. Ah, então não entendi nada. Não só fala das naves de conhecimento, essa secretaria. Tá ruim a internet. Os alunos- Então, seriam dois projetos, um de aprendizagem e o outro de funcionamento coletivo do Eu acho Os digital. alunos, por exemplo, podem trabalhar, uma coisa que você pode fazer é criar um projeto desses alunos, é criar um projeto de wiki. Né? Eu fiz com o meu turno. Pois é, faz um projeto wiki, faz um projeto de canal no YouTube. Né? A partir de um problema, como é que a gente aborda esse problema? Aí umas pessoas fazem vídeo, outras pessoas organizam um blog, outras pessoas fazem um wiki em cima daquilo, e aquilo ali se estrutura um conhecimento. Eles produzem um conhecimento. Eles introduzem um conhecimento a partir daquele negócio. E aquilo passa a ser um legado que a outra turma pode pegar aquilo que todo mundo fez e melhorar. é o meu repositório. E vai fazendo, entendeu? Então, assim, a construção de um problema, a gente vai atuar em qual problema? Sei lá, eu fico imaginando esse laboratório assim, qual é o problema que a gente vai atacar? O problema que a gente vai atacar é, a gente já conversou aqui, sei lá, gravidez na adolescência. Tá, beleza, gravidez na adolescência. Então, como é que nós atuaríamos nesse problema? Vamos entrevistar pessoas, vamos colocar depoimentos de pessoas que tiveram filhos, né? Qual é a dificuldade que a pessoa está tendo, o que ela se arrepende, sei lá, coisa desse tipo. Filma as pessoas, né? Faz uma coisa diferente. E aí vai botando aquilo, as informações que tem sobre aquilo, etc. Babá.
Quais são as informações importantes nisso, né? Que tipo de coisa que poderia haver, que tipo de ações poderia ser, quais são as informações que vão ter. Aí eles vão construindo lá um projeto, né? Que seria a campanha a ser feita, não sei, entendeu? E aí você vai discutir com eles. Agora, essa decisão de qual é o problema, você pode ter 3 problemas em paralelo. Ou pode ter um só. Pode ter tipos de problemas diferentes. Tipo isso, que é mais uma coisa... Tipo um problema genérico da sociedade. Você pode ter uma coisa prática para eles. Pode ter, sim. O problema vai ser colocado lá. Eles escolher, que, né? Eu acho que ali vai um... E o professor, ele entra como um animador do debate. E ele vai aprender alguma coisa também. Porque o professor não é especialista naquele assunto. O professor também vai se dedicar a estudar. Mas acho só que quando a gente fala do problema geral, por exemplo, tipo esse, gravidez na adolescência, se a gente está falando de resolver problemas, assim, criar esse escopo, né? O que então vai ser dito como finalizamos, tipo, esse projeto de resolver esse problema, né? Até onde esses alunos, né? Porque o problema, quando a gente fala de um problema, a ideia de problema é o seguinte: o problema ele nunca é resolvido. Ele tem na verdade é o seguinte: quando a gente fala em resolução de problema, é o seguinte: você tem uma crise que tem uma determinada taxa de sofrimento que ela está gerando. Você atua em cima daquela crise, você reduz a taxa de sofrimento. Mas em um determinado momento ela pode voltar. Então, todos os problemas são crises que você atua mais porque está causando mais sofrimento. Mas aquilo vai baixar para uma taxa de sofrimento menor, mas você não vai resolver o problema. Qual o problema que você resolve? Né? Não sei se seja uma coisa muito pontual, mas as questões mais gerais você não resolve. Uma vez eu peguei um táxi, não sei se já contei essa história para você, o cara falou para mim: o Brasil não tem mais jeito. Eu falei: mas o que é ter jeito? Essa ideia que a gente tem, né? A gente já falou, acho isso. O que é ter jeito? A ideia do paraíso. Não, mas o que eu estou falando assim, por exemplo, nesse exemplo de novo da discussão da gravidez na adolescência. Se você, por exemplo, é isso, você estudou, aí pensou assim, bom, então para reduzir o sofrimento, o que a gente vai fazer? Aí os alunos vão pensar, esse é um exemplo é esse, vamos fazer uma campanha. Mas se tivesse uma campanha, o ideal que você campanha, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão seguinte: que o ideal da campanha é pegar pessoas que já viveram essa situação e colocar o depoimento dessas pessoas, porque isso vai valer 50 vezes mais do que um blá 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 de pai e mãe. Por exemplo, do cara começar a colocar todas as dificuldades que um adolescente tem. É isso que eu tô falando, é só pra gente, assim, de alguma forma, não sei se minha opinião, né, em relação à aprendizagem, né, tipo, dar aquela puxada pra não ficar simplista, né, pra puxar os alunos pra fazerem coisa bacana. Então, se é uma campanha, tipo, se eles vão chegar à conclusão que é uma campanha, então, sei lá, eles vão criar a campanha, vão lançar aqui, vão monitorar alguma coisa e vão colocar lá no fim os resultados. Não resolveu o problema, mas chegou no estágio tal do problema com aquilo que eles fizeram. Eles conseguiram fazer alguma coisa e avaliar o que eles fizeram, e aí isso gerou aprendizado para todo mundo. Isso, exatamente. Mas aí no momento que eles vão abordar, eles vão dizer assim, por exemplo, umas coisas que me passou pela cabeça. Eu estou vivendo essa situação. Minha filha tem uma amiga, frequentadora lá de casa, e um menino que é frequentador lá de casa, que estão grávidos. Qual a idade? 16, 17 anos. E o casal que os futuros avós são da convivência. Então, é uma situação chata, né? E o garoto, coitado, você vê que ele não tem condição nenhuma, assim, estruturada na cabeça dele para saber o que vai ser. Quem que tem com 16 anos? Nem com 30. Verdade. Eu com 28, quando tive filho, não estava pronto, imagina com 16. Entendeu? Então, quer dizer,
que essas crianças vão propor aí para essa história toda? Mas assim, só para dizer assim, nesse caso da gravidez, assim, pelo menos comigo o que aconteceu foi que assim, a primeira vez que eu fiz um trabalho social, que foi junto com o Colégio São Vicente, eu subi na comunidade da Pavuna. E eu vi aquelas mães com aquelas crianças escadinhas, e mães jovens, mas já com vários filhos, assim, em escadinha, e o que aquilo ali representava para elas, aí eu entendi, assim, um pouco isso dessa gravidez, assim, porque assim, é como se fosse assim, juro que é a minha leitura, assim, não tem nada no meu horizonte, mas isso é uma coisa que eu, entendeu? Ali eu sou humano, tô realizando tudo, assim, foi a minha sensação foi isso, que é total falta de perspectiva de qualquer outra coisa, mas naquilo ali eu faço alguma coisa, assim, tô concretizando, tem um ser, eu vou criar ele, assim, as mães então com menina era um negócio, assim, uma projeção, assim, às vezes o menino, sei lá, tudo tipo largadinho, assim, e as meninas tudo embonecadinhas, assim. É muito forte isso, como essa falta da visão da oportunidade. Não é que ter filho, não estou questionando que é bom ou ruim, mas que o tempo na vida, né? Então você não enxerga nada mais, mas isso aqui eu posso. Senão, pelo isso me tiraram. Então acho que aí a gente já tem uma sinalização boa. E aí a gente então... Eu entendi que a metodologia vai gerar o que a gente vai fazer com os professores e alunos. Isso aqui é uma saída mais para uma coisa da sociedade. Isso aqui é um controle maior sobre as escolas atuais, né? Para que a gente possa melhorar as estruturas e tal. E aqui seria a ponte com a IPLAN. É importante ter essa ponte lá, porque lá os caras também estão nessa... Quando você falou de negócio mais pedagógico, por exemplo, poderiam ser essas coisas que vão guardando os resultados das próprias... Não o blog ou sei o que lá que vai guardar os projetos, mas que vão guardando essa aferição dos resultados dos projetos. E que tem isso. A minha proposta que a gente poderia fazer é o seguinte, olha só, a gente poderia fazer mais um encontro semana que vem, mas para esse encontro da semana que vem, que seria o encontro de fechamento do nosso trabalho, é possível? Pode, já. O que eu queria fazer era o seguinte, eu queria que vocês preparassem um documento. Você não pode terça? Não sei se eu vou poder a próxima terça. Eu queria que vocês preparassem um documento que seria o que seria o projeto para o ano que vem. Isso que você está falando? A gente não pode preparar um documento colaborativo? Pode. Colocar o documento que cada um vai escrevendo? Pode. Não precisa ser presencial. Não. Pode falar assim. Mas eu achei legal que então não fez. A gente fechar, Depois, né? depois dele pronto, a gente fecharia. Depois marcaria depois. Pode ser também. Pode marcar então. Dia 18. 18 eu posso, 19 e 20 eu não posso. Oi? Feriado é 20. Ai, Mas tem que no escrever Rio, né? ali. Feriado com letras garrafais e ponto facultativo no 21. Mas sério, já tá? Não, feriado é. Não, porque o Vico vai trabalhar no dia 21, abrindo e fechando a sala. Então, Dia 18, a gente vai construindo esse documento. Eu acho que 2 semanas é melhor. tá Pode perfeito. ser que ele troque aqui também. Então bota aí. Não, e... trocar. E a gente, na verdade, no dia 18 faz também o encerramento do nosso encontro. Isso. Maravilha. Então agora vamos falar aí da nossa última etapa e do dia todo, da nossa manhã. Luciana, você que é a pessoa que mais fala aqui, Eu que mais falo? Uhum. Eu já falei demais. fala, qual foi a avaliação do dia de hoje? Então, agora acho que a parte mesmo do pé no chão, vamos pensar o que vamos fazer, pensar nesse documento
Essas ideias aí que você deu, tô aqui quietinha, ainda tô na minha cabeça, não está muito claro o que a gente pode fazer desse aplicativo, não. Eu acho que em relação ao curso e essa capacitação dos professores eu achei bem interessante. Agora, já do aplicativo, a gente tem que pensar direitinho de que maneira a gente vai poder realizar essa parceria com o IPLAN. O que eu entendi, assim, independente da ideia do aplicativo, que seria assim, alguma coisa que desse uma saída de visão de massa das coisas que estão sendo produzidas aqui. Eu acho que assim, possa ajudar a mexer no ambiente. Que o laboratório de inovação, você pode dizer que o laboratório de inovação é um laboratório de inovação só metodológico, por exemplo. Mas eu acho que ele ficaria um pouco empobrecido, porque existe a possibilidade de ele ser um laboratório que vai permitir também o controle das escolas pela sociedade, o controle da... Então, esse controle, eu não sei se nesse momento, no atual momento... Não, isso que eu estou te falando, ele não precisa ser colocado agora, mas eu vou fazer. Como ideia geral para o laboratório, Sim. O laboratório se vê aquela história. Você pode dizer, não vou falar para ele que precisa se operar porque o cara está tomando remédio, não sei o quê. Deixa ele acabar de tomar o remédio, que eu vou dizer que ele precisa se operar. O fato de você dizer que vai esperar ele acabar de tomar o remédio para se operar... Não quer dizer que não vai tomar o remédio. Que uma das missões do laboratório é, já que a gente está dentro da educação, é implantar a democracia digital na educação. Isso. É isso. Botar essas duas coisas. Agora, quando você diz que como vai fazer, de que forma vai fazer, entendi. Você pode... A gente pode aguardar o resultado do curso também, ver como os professores estão pensando nessa questão da educação para o século XXI e, de repente, até dali tirar uma ideia mesmo. Beleza. Vini, fala você. Como você falou que são 2 projetos, porque eu acho que o laboratório de inovação aqui para a gente, para a educação, a gente tem que pensar sim nas 2 coisas, não pode ser só uma ou só outra. Tanto a inovação em termos de metodologia, de ensino, de formação das pessoas desde os pequenos até os professores, para participar, ser atuante nessa república digital, mas ao mesmo tempo já podemos pensar em alguma coisa que proporcione agora já essa república, essa possibilidade das pessoas avaliarem, enfim, ou sugerirem coisas. Também, como a Lu falou, esse momento acho que não é talvez o momento da gente chegar com esse primeiro projeto de avaliação das escolas. Acho que a gente pode amadurecer melhor outras ideias, pensar em outras coisas, mas sempre focar para aprendizagem. Assim, eu estou falando agora como experiência dos projetos que a gente tem tentado implantar aqui na Secretaria, que é a questão que você falou do diagnóstico, tratamento e o convencimento. No convencimento, que é o documento que a gente vai escrever, a gente tem que sempre tentar voltar isso para de que forma isso vai melhorar a aprendizagem, de que forma isso vai mexer na aprendizagem, de que forma isso vai interagir com a aprendizagem. Acho que é o caminho da gente, talvez não só com você, mas de repente seria o caso da gente estreitar mais relação com o pessoal do laboratório do IPLAN, para conversar com eles, como é que é a experiência deles de dentro lá para conseguir aprovação. Vocês podem marcar uma reunião, toda quinta-feira. Né? Eles vieram na primeira. Vocês podiam marcar na quinta-feira aí, agora semana que vem, dia 13. Vocês podem combinar com eles e de repente fazer uma visita lá na quinta-feira. A gente dá um pulo, conversa, ver como é que foi esse Eles processo. reservaram 1 hora e 1 hora e meia aqui do lado. 1 horinha, a gente conversar lá, bater o papo, dizer o que vocês conversaram, etc. Acho que era bacana. E agora é pensar em paralelo, tanto no projeto quanto nas estratégias que a gente vai utilizar para aprovação. Eu acho uma coisa importante para esse dia 18, vocês fazerem uma prática, que seria o seguinte: alguém faz o documento, a base do documento, e o resto do pessoal discute. Para evitar de, todo mundo vai fazer e ninguém faz. Não, a ideia é essa, que a gente tem o costume de fazer documentos assim, a gente coloca no Drive, e aí a gente vai fazendo. É um documento só. Cada um vai colocando a sua cor e o documento fica pronto. Beleza. Agora
Esse documento vai ser do projeto ou da formalização do laboratório? Do Projeto, por Do enquanto, projeto, né? ok. E da formalização envolve, sei lá, coisas Envolve jurídicas que eu não portaria, entendo parte nada. Eu acho que essa vocês parte têm a gente que- pode pedir Projeto. pra Vocês têm que Um fechar dos um itens documento para vocês. É. Que alguém fala assim, o que vocês estão fazendo? Mete o documento na cara. Eu acho que a gente escrever sem muita preocupação do formato que vai apresentar, tendo todas as ideias. Inclusive é o Mas aí resultado do depois nosso a gente curso. Né? Arruma. É o resultado Depois que do tiver curso. tudo que precisa estar lá. Aí vocês me mandam antes para eu poder ler e a gente discutir aqui. Então, na verdade, esse documento teria que estar pronto aí. Até o dia 13, né? É. Até o dia 14. Mário, 14. fala. Bom, acho que todo o Vinícius e a Luciana já colocaram aí tudo que eu gostaria de falar sobre. Agora eu acho que o laboratório já está mais claro na minha cabeça, né? De desenho, de onde estamos partindo, para onde vamos chegar e de que forma vamos fazer para chegar até lá. Então acho que nós estamos mesmo no caminho. Estou muito assim ansioso e com expectativas positivas em relação ao curso. Eu acho que o curso meio que vai dar pra gente o tom, vai ser tipo um termômetro, de certa forma, pra gente sentir como que a rede está pensando nisso, se está pensando nisso, ou se não está pensando nisso, né? Então nas discussões dos fóruns a gente vai conseguir fazer essa mediação e perceber e sentir, né, qual é o nível, quais são as expectativas, até porque os professores, né, que se inscreveram são diversas tem diversas formações, diferentes tempos de prefeitura, muitos professores novos, também muitos professores antigos, tem gestores de escolas, Muita diversidade. não só Gente. professores, tem gestores de escolas. É que dá uma impressão que a pegada aqui na hora que a gente fizer, a gente tem que quebrar um pouco essa estrutura do agente, o professor, o aluno, esses papéis. Pra gente poder rever isso, tipo, até na hora de fazer vai ter que quebrar um pouco isso, sabe? Essa coisa muito definida. Aí a gente pensou, então a gente vai achar os professores que tem a ver, aí eles vão só elaborar mais um pouquinho, eles vão lá fazer com os alunos, o gestor, não sei o que lá. Então acho que um dos causos aqui vai ser misturar um pouquinho isso. Tanto encontrar as pessoas talvez dispostas a isso. A misturar um pouco. Porque uma das respostas eu acho que está nessa quebra aí desses papéis. Eu tô animada. Eu falei que terça-feira é meu dia da motivação, porque assim, é que me alimenta muito, assim, para todas as outras coisas que eu faço de educação, assim. Então, assim, por isso que eu falei assim. Não, eu assim, se a gente ficar aqui 6 meses discutindo, não fizer nada na prática, eu vou falar tchau. Assim, porque eu preciso, assim, da prática. Porque ela responde e ajuda a gente aí melhorando. Mas assim, eu acho, por isso que eu falo assim, uma turminha, não importa que seja 2 professores, 10 alunos, mas tipo, começar, porque a gente vai tendo essa resposta e vai ajudando a gente a evoluir. Mas eu acho, pra mim, assim, pessoalmente, poder ter esse espaço na SME, que a Márcia falou, a gente de fora, assim, assim... Uma ideia que vocês podem pensar também em termos de projetos de laboratório para o ano que vem é você criar um laboratório virtual. Porque aí não teria esse problema de você ir para uma escola e tal. Você cria voluntários, você bota os professores que estão trabalhando e você faz virtual. Você faz as pessoas fazerem as coisas Tudo a todas. ver com a Educoped. Podia usar as naves também do conhecimento. Não precisa ser um laboratório presencial. Você pode pegar professores e alunos de todas as escolas, trabalhar com um laboratório e o laboratório ser virtual. Mas sem nada presencial? Cara, eu tenho tido uma experiência. Não, o que eu estou falando. Pode haver os encontros. No sábado, por exemplo. Você pode fazer um encontro no sábado, numa sexta, não sei que dia, entendeu? Você pode ter os encontros presenciais, mas você, por exemplo, esses cursos que eu estou dando, que foi minha saída pelo Facebook, esse que você gravando, o áudio, não sei do que, tem sido, o resultado tem sido bom. O ideal é que não existe nada melhor que isso que a gente está fazendo aqui. Mas, pode ter certeza. Sabe? Mas existem outras coisas que funcionam também. Por exemplo. Então você, por exemplo, pegar, né? Às vezes o ideal não é possível. E aí você vai Porque aí você buscando novos caminhos
Que aí você pode fazer o laboratório, a experiência pode ser um laboratório virtual, com reuniões periódicas. Entendeu? Laboratório de projetos. Por exemplo, você pode pegar esses professores, aí pegar os alunos e falar, vamos fazer aqui uma experiência. Cria um ambiente. Eu, por exemplo, tenho feito isso dentro do Facebook. Tenho usado o Facebook. E as pessoas, a avaliação que eu tive agora do Clube do Nepo agora foi super positiva, porque eu fiz no Facebook e... Você faz como um grupo? Que nem o nosso. É um grupo. Isso que o Mário falou, eu tenho... Quer dizer, claro que esse laboratório vai ter outra característica, mas eu gravo um áudio na sexta-feira e a gente passa da sexta até a outra sexta discutindo o áudio no grupo do Facebook. E aí quando as pessoas... E aí eu faço um formulário de avaliação. Quando as pessoas respondem ao formulário de avaliação, eu faço uma discussão. Isso é um caso específico de passagem de um determinado conteúdo. Que é esse caso. Nesse caso do laboratório, tem que pensar um outro modelo. Primeiro, vamos escolher um tema. Você pode botar um formulário, as pessoas podem sugerir os temas, você bota em votação e se escolhe os temas e pode se dividir os grupos. E aí as pessoas começam a discutir aquele grupo, cada professor fica... Os professores, até falando da questão prática mesmo, a gente pode até sugerir, tipo, núcleos ou nichos de projeto, o professor vai fazer com a sua turma esse projeto tal e vai trazer pra gente os resultados que você alcançou. De repente a gente dá pra eles o método de avaliação que a gente quer, que a gente está esperando. É uma forma, talvez. Não, eu acho que os professores e os alunos podem estar nesse ambiente. Eu acho legal essa coisa do ambiente virtual e misturar com presencial. Já fica esse ambiente de projetos e que não fica só vinculado àquele encontro presencial. Então, mesmo que o encontro seja tipo uma vez por semana, ou de 2 em 2 semanas, mas aí tem... você pode até... No processo, você pode, assim, por exemplo, esse processo assim, de grupo no Facebook e os alunos decidirem um problema e começarem a discutir aquele problema, etc. Tal, isso pode se criar, inclusive, na própria estrutura. O cara pode fazer isso na escola dele. Isso, essa é a ideia. E como professor voluntário, ele pode fazer tipo, esse projeto Wiki. Eu decidi fazer com 2 amigos que estavam fazendo mestrado na UFRJ sobre o assunto. Então, vem cá, me ajuda porque é minha turma. O que tem que ter é um controle, assim, você tem que fazer o seguinte, o núcleo, vamos supor, se a gente pensar em Facebook, você tem que ter um grupo no Facebook que são o centro, o núcleo, que é esse grupo aqui é o grupo que foi capacitado, passou lava-jato, não sei do que, blá, 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 blá. Aí você vai ter assim, olha, aqui, um dos caras desse grupo aqui vai formar aqui alunos que vão estar em torno desse cara aqui. Aí beleza, aí vocês vão criar um modelo que é o seguinte, passo número 1, escolha do problema. Aí vocês todo mundo discute, escolhe um problema. Fechou o problema, quais são as formas que as pessoas estão sugerindo de resolver esse problema? E como é que você escolhe o problema? Faz um formulário no Google Docs, as pessoas votam. Ou no próprio Facebook, vota. Escolheu o problema, tá beleza. Como é que se divide o problema? O problema, ele cria-se um canal do YouTube para aquele grupo e aquele pessoal começa a produzir vídeo no celular sobre aquele problema. As pessoas vão, entendeu? E vai se criando a história. E game, não faz game. Na versão free. Pode fazer a questão aí de pensar. Aí eu acho que aí você resolve o problema. Você resolve o problema de fazer numa escola, entendeu? Esses grupos aqui podem ser grupos mistos de várias escolas, ou pode ser um grupo de uma escola. E aí a gente pode fazer assim, uma coisa que eu acho bem legal. Porque se a gente fizer alguns, tipo, pra verificar, tipo, alguns professores, aí a gente pode, tipo, foca, tipo, lista de problemas de comunidade, aí lista de problemas de empresa. Isso seria interessante pra gente ver as diferenças, entendeu? São problemas diferentes e ações totalmente diferentes. Você pode ter uma outra possibilidade, empresas lançam problemas. É isso que eu tô falando. E aí as pessoas adotam aquele problema. Eu acho até que não precisava ser um ou outro, porque a gente pode ter, tipo, se você tem vários tipos de problemas, um grupo pode escolher um, outro grupo outro, e aí a gente tem essa riqueza, tipo, ter um projeto de problema de comunidade é diferente de um projeto assim.
Carla, aí que eu digo, aí vai exatamente do processo mesmo de tentativa e erro. Não tem uma regra. O que tem é, tudo se estrutura em torno de problema. Ponto. Problema, malandro. Aí você vai experimentando. Funciona aqui, não funciona ali, etc. Como é que as coisas andam. E o legal do processo é que aí a gente vai poder mapear esse processo da resolução de problema e os resultados realmente que eles obtiveram para ir trabalhar a gestão do conhecimento. Exatamente. A educação vai crescendo. E quais são os déficits de conhecimento que as pessoas precisaram correr atrás para poder, entendeu? Resolver aquilo. Aí aquele caminho já está pronto para outros, mas os outros vão poder partir dali para resolver um grau acima. Exatamente. E aí, assim, ele não está só aprendendo a resolver o problema, ele está evoluindo com o conhecimento. Bom, E aí vai nascer a nossa plataforma. então estamos indo, acho que também foi muito bom. Eu acho que a gente... Eu gostei dessa ideia meio virtual, meio presencial, acho que pode ser um caminho porque aí- Possível. Aí né? mata o problema da ansiedade da Carla. Não, e mata um problema também de precisar pedir permissão na escola. Facilita alguns caminhos. Facilita alguns caminhos. Pelo menos não dá um start. E a gente não fica, vocês não ficam parados. No quê? Que é bonito? Não, start. Dá um start. Dá um Dá um pontapé inicial. Bom, gente, uma salva de palmas para o nosso curso. Maravilha.